Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde, que está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre herpes zoster. O número de infecções continua crescendo e, junto com esse aumento de casos da doença viral, muitas dúvidas surgem. Há ainda o medo da contaminação. Será que a doença é transmissível? Quais são os principais cuidados que devemos tomar? Herpes zoster tem relação com a Covid? Para responder essas e muitas outras perguntas, a gente recebe hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Paulo Ouzon, que é médico clínico e infectologista da Unifesp. Doutor, bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, Lívia. A gente que agradece a presença. E também a doutora Bomi Hong, dermatologista da Clínica Adriana Vilarinho. Doutora, bem-vinda também, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer. Doutor Paulo, vou começar então com o senhor para a gente começar entendendo exatamente o que é a herpes zoster. Quais são os principais sintomas dessa doença? Pois é, eu gostaria de falar um pouquinho, né, porque eu fui médico também do Emílio Ribas, fui chefe da disciplina de infectologia aqui da escola e eu já vi muitos casos, muitos, né, de herpes zoster, e começou herpes zoster na década, antes da década de 80, herpes zoster era tido como uma doença que ocorria em pessoas de idade e com uma certa frequência ela tinha relação com o aparecimento, o surgimento de alguns tipos de câncer, ou mesmo alguns tipos de câncer como linfomas e outros tipos de cânceres. Eles tinham uma relação quase que direta com o zoster, né? Aparecia o zoster e aparecia logo em seguida, não obrigatoriamente, né? Mas aparecia muitas vezes o quadro de câncer que você teria que tratar adequadamente. Daí, vamos dizer assim, isso era a época de 1970 mais ou menos, né, para trás. Como já faz um pouco mais de tempo de formado, que provavelmente eu tenho, né, do que a colega, então eu vivi essa época com uma certa intensidade. Daí houve a época da AIDS, né? Então o que acontecia? Aparecia muitas, vamos dizer assim, um dos sinais de que a pessoa pudesse apresentar a AIDS é que pessoas jovens que começavam com zoster, você tinha que obrigatoriamente pesquisar, porque frequentemente você tinha a AIDS associada. Então, na verdade, o zoster nada mais é do que o vírus da varicela ou da catapora, que é o mesmo nome, né? São nomes diferentes para a mesma coisa, e que você tem a fase aguda na infância, né? E estou dizendo assim, talvez com um pouco passado, mas que você ficaria com uma forma, eu vou usar alguns termos mais simples, né? Por favor, doutor. Que a catapora ou a varicela tinha a sua história natural, onde aparecem bolhas, né? Depois a doutora pode falar mais a respeito disso. Essas bolhas, na verdade, elas não vêm todas de uma vez, como aconteceu na varíola, que eu cheguei a ver varíola no último surto de varíola que teve em São Paulo. Então, o que acontece? Na catapora ou varicela, você tem lesões que aparecem em surtos diferentes. Então, você tem avô, você tem pai, você tem filho, você tem neto. Então, você tem fases que aparecem bolhas e depois essas bolhas vão se tornando crostas e o processo vai caminhando até resolver. Então, na verdade, falando de uma forma simplista, o herpes zoster nada mais seria do que uma catapora ou varicela localizada. Na verdade, o zoster é um filhote, entre parênteses, da catapora ou varicela, com uma manifestação de pele que pode ser mais grave ou menos grave, com localizações diferentes,
muitas vezes levando a gente a diagnósticos difíceis, né? Como, por exemplo, zoster na região do precórdio, a região do coração. Até aparecerem as bolinhas, né, e ficar vermelho, aparecer as lesões de pele, você acha que pode ser infarto, pode ser uma doença mais grave. Eu já vi pacientes, por exemplo, com zoster na região lombar, que eu achei que era pielonefrite. Já fiz confusão também em relação à apendicite, só que na hora que aparecem as lesões de pele, esse quadro fica mais, eu digo, tranquilo, né, do ponto de vista de ser um diagnóstico menos grave. Deixa eu agora perguntar para a doutora Bomi, porque essa informação a respeito das bolinhas que o doutor Paulo trouxe para a gente é o que visualmente, para quem já teve a doença ou para quem já conviveu com quem teve ou está com a doença, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho um parente próximo que está se recuperando agora, doutora, é porque é mais assustador do que a catapora, as bolinhas que se formam, pelo menos no quadro em que eu tive contato, né, com essa pessoa com quem eu tive contato. Neste caso, o doutor explicou que é numa parte do corpo só. Todas as bolinhas surgiram mais na região do braço, do peito e das costas, do lado esquerdo, e com muita intensidade, realmente com muita intensidade. E um relato desse paciente é que a dor é horrível, uma dor de queimadura. O que são exatamente essas bolinhas que surgem como consequência dessa doença, doutora? Como o doutor Paulo falou, realmente a incidência da doença acho que tem aumentado. A minha sogra mesmo pegou 2 vezes ano passado. Semana passada minha amiga veio achando que era uma alergia e era um herpes zoster. Então tá bem frequente aí. E dermatologicamente falando, então o herpes zoster, a gente adquire o vírus da varicela zoster na infância. Aí esse vírus ele fica guardado na gente, no nervo. E quando tem uma situação de estresse ou imunossupressão, ele é reativado. Diferente da catapora, na infância, a gente tem o quadro no tronco, geralmente, das crianças. Começa com uma mancha vermelhinha, daí ela se transforma numa bolinha, que a gente chama de vesícula. Depois pústula, aquilo resseca e vira uma crosta. E na infância a gente tem todas as fases, né? Então tem a vesícula, a pústula, a crosta, todas ao mesmo tempo. Então tem as lesões em vários estágios evolutivos. Agora no herpes zoster, a gente tem um quadro geralmente localizado, não passa o hemicorpo, porque o vírus ele fica no nervo, então ele aparece na área inervada, né? Então geralmente ele não passa o hemicorpo, ele é localizado, pode começar sem as lesões, a pessoa pode sentir essa dor, que pode ser pinicação ou parestesia, e aparecem umas manchinhas, e logo em seguida forma as bolhas, geralmente agrupadas, que com o passar do tempo elas ressecam, pode até sangrar dentro, então pode ser vesículas hemorrágicas, e vai secando conforme a doença vai evoluindo, seca, vira crosta e pode deixar uma cicatriz escura ou até esbranquiçada. Doutora, ainda com a senhora, nós estamos falando então de 2 tipos de dores. Tem essa dor nervosa, porque é uma doença que inicialmente ela surge nessa estrutura nerval, como ambos os nossos especialistas aqui falaram, mas tem essa dor superficial também dessas feridinhas, dessas bolinhas. Seriam esses 2 aspectos de dor? Isso, quando aparecem as lesões, pode dar aquela sensação de pinicação. Sim. E também tem uma entidade que a gente chama de dor pós-neural, né? Pós o aparecimento do herpes, pode ficar uma dor contínua ali, chata, que por isso que é tão importante, quando o herpes aparece, detectar logo, para já começar o tratamento, para evitar, o tratamento ele evita ter essa dor neural mais para frente, que pode, né, diminuir a qualidade da vida das pessoas. Agora, doutor Paulo, como é o tratamento para quem tem herpes zoster, então? É um tratamento para essas 2 frentes também? Pois é, o zoster, só complementando, né, o que a doutora falou também, que essa coisa que ocorre, né, quando você não tem lesões na pele, você faz outros diagnósticos, né? Como eu disse, assim, já fiz diagnóstico de apendicite,
de pielonefrite, de infarto do miocárdio, e na hora que aparece o vermelhidão e tudo, e é metade do corpo. Isso é uma coisa que... agora, o herpes também depende muito da localização. Então, a herpes facial, por exemplo, a gente viu muito, que pegava inclusive o olho, né, que dá que pode dar úlcera de córnea, e pode ser um quadro mais grave, né? E como a doutora falou também, a neurite pós-herpética é uma dor, é o que o colega disse, né, no sentido de você tratar o mais rápido possível, porque no passado a neurite pós-herpética ela era causa até de suicídio, de tão intensa essa dor, não dava sossego para a pessoa, e muitas vezes ela chegava até a se matar, isso acontecia. Então, o tratamento precoce tem o aciclovir e derivados, o ganciclovir, que eles atuam no sentido de atenuar o quadro, né? Porque essas vesículas, essas bolinhas, né? Se você for pesquisar, você vai encontrar o vírus dentro delas, né? Então, esse tratamento, na verdade, é uma coisa bastante necessária e importante para se evitar no futuro a possibilidade de uma neurite pós-herpética, que é um quadro extremamente, além de incomodar muito, né, é uma coisa que pode, para algumas pessoas, ser desesperadora até. Sim. Agora, doutora, como eu repito até o que eu disse agora há pouco, como eu estou convivendo muito próxima de uma pessoa que está com herpes zoster, eu tenho uma dimensão do desenvolvimento na pele da doença, né? Então, começaram essas manchinhas vermelhas, como a senhora destacou pra gente, que parecia realmente uma alergia. Essa parente minha chegou a tomar um antialérgico e a questão não foi resolvida, só foi piorando dia após dia. Depois veio a erupção, que essas bolinhas ficaram meio amareladas, como se elas estivessem inflamadas, e depois o ressecamento com uma casca, como se fosse mesmo um machucado, você tivesse ralado aquela região e depois desenvolvesse aquela casca escura grossa. São os estágios dermatológicos mesmo, né? Todo mundo que tem a herpes vai desenvolver esses estágios. Vai passar por isso, vai passar por todos esses estágios. E como é uma inflamação intensa, por isso que faz a crosta, né? Isso já faz parte da cicatrização. E depois a crosta e pode deixar uma cicatriz hipocrômica, que é branca, e também hipercrômica, quando fica mais escuro. O herpes zoster geralmente é localizado, mas tem casos disseminados quando é em pacientes, por exemplo, imunossuprimidos ou então AIDS que não está sob controle, ele pode ser disseminado também. É mais São os raro. casos mais graves. Sim, é mais raro então, mas pode acontecer de a doença se espalhar pelo corpo todo, né? Quando eu tive catapora e quando eu tive a doença, eu me lembro claramente, isso faz muitos anos com toda certeza, que a orientação era não coce. Não coce, não coce, e dava essa coceira. Em relação a herpes zoster, doutora, é uma sensação parecida, mas com uma dor mais intensa? A dor é mais em queimação. Sim. As pessoas falam que fica pinicando, ou pode até dar uma parestesia também. Tá, agora, doutor... Tem a sensibilidade diminuída. Agora, doutor Paulo, catapora, pelo menos na época em que eu tive, se falava que era transmissível, né? As pessoas não tinham muito contato com quem estava doente com catapora. É o caso da herpes zoster também? Não se transmite, a não ser que a pessoa entre em contato com o líquido da vesícula e que ela não teve a imunidade para catapora ou varicela. Entendeu? Então, na verdade, assim, o zoster pode transmitir uma catapora. Sim, sim. Isso é raríssimo, né? Porque, na verdade, a varicela ou catapora é uma doença de transmissão respiratória. Entendeu? Aí não, aí você tem uma lesão de pele, né? Eu nunca vi, o tempo todo que eu vi zoster, vi catapora, eu nunca vi uma transmissão de um zoster virar catapora, por exemplo, numa pessoa que não tinha imunidade. Então, e também, vamos dizer assim, o zoster não transmite zoster para outra pessoa, né? O que acontece é o seguinte, a queda de imunidade, que é individual, é que pode levar à formação do zoster. Só lembrando que na AIDS, por exemplo, nessa época foi
terrível, né? E você pegava uma pessoa relativamente jovem, aparecia com os hóspedes, você não tinha erro, era só pedir exame para AIDS que dava positivo. Pois bem, para quem está chegando agora aqui ao JP Saúde, hoje estamos falando sobre herpes zoster. E para nos ajudar a entender a respeito dessa doença viral, tratamentos possíveis, prevenção, se é que é possível, vamos falar sobre isso a partir de agora. A gente recebe aqui no programa o Dr. Paulo Ouzon, que é médico clínico e infectologista da Unifesp, e a doutora Bomi Hong, dermatologista da Clínica Adriana Vilarinho. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Paulo, volto mais uma vez com o senhor. A doutora falou agora há pouco sobre uma amiga jovem dela ter desenvolvido a doença. E ouvi muito a respeito de que, sobre uma faixa etária mais comum em que a herpes zoster se desenvolve, que seria acima dos 50 anos. Isso é praticamente uma regra comum ou não? Antes da AIDS, a gente praticamente via zoster são em pessoas até mais de 60 ou 70 anos de idade, enquanto era uma doença que ocorria quando as pessoas estavam envelhecendo, perdendo a imunidade, é que aparecia. E nessa perda da imunidade, muitas vezes você vem, depois desse período, você tem até a possibilidade de aparecimento de câncer, né? Então, agora veja só, daí teve a época da AIDS, onde pessoas jovens começaram a apresentar herpes zoster e a gente, quando pesquisava, ela tinha uma queda de imunidade, essa queda de imunidade era provocada pela AIDS, né? E agora nós estamos numa situação de novo que eu acho que precisa ser melhor entendida. Eu acho que as nossas secretarias da saúde, né, e o nosso ministério, eles têm que ser um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção e pesquisar melhor isso, entendeu? Porque atrás dessa queda de imunidade podem aparecer doenças autoimunes, pode aparecer câncer, a gente não sabe direito como é que vai acontecer. Agora, doutora, o doutor Paulo falou de algumas possíveis complicações. Nesse aspecto dermatológico, pode haver quando a doença é negligenciada, não há um tratamento adequado? Do ponto de vista dermatológico, o herpes pode deixar aquela sequela de cicatriz que eu falei. E pode também, se não tratado, ter a neuralgia pós-herpética. Mas não passa disso, né? Algo um pouco mais complexo, não há relatos a respeito disso ainda, então? Não que eu conheço. Sim. Bom, agora ainda falando com a senhora, doutora Bomi, há como prevenir isso? Porque pelas explicações que eu estou ouvindo desde o início, eu vou perguntar isso para o doutor Paulo também, mas eu sei que você tem vivência no seu dia a dia com a doença também, como você bem explicou para a gente. Quem teve catapora está sujeito a ter, talvez, por alguma razão, por uma queda de imunidade, a desenvolver essa herpes zoster no futuro, que pode ser um futuro próximo, o que é mais comum, segundo o Dr. Paulo, após os 50 anos, ou não. Mas há alguma forma de prevenir ou retardar o surgimento, ou não se sabe muito a respeito disso ainda? Para começar, já tem vacina para varicela, para catapora, né? Então, as crianças... não está no calendário de vacina das entidades públicas, mas você pode, no particular, tomar a vacina da varicela na infância. Agora, o zoster tem vacina, assim, para zoster também. O doutor Paulo pode falar melhor sim. Mas existem duas vacinas, a Zostavax, que é de vírus atenuado, e a Shingrix, que é de vírus inativado. A Shingrix, que é de vírus inativado, chegou no Brasil mais ou menos em junho do ano passado, de 2022. Então, a gente só tinha a Zostavax aqui no Brasil. A Shingrix já existia nos Estados Unidos, por exemplo, chegou agora e ela tem a eficácia melhor e dura mais. E como é de vírus inativado, mais pessoas podem tomar. Por exemplo, a Zostavax, que era de vírus atenuado, imunossuprimidos não poderiam tomar, sendo que eles são os que têm mais chance de desenvolver a doença.
Agora, é uma vacina acessível, doutor Paulo? Agora, com esse aumento de casos, ela está sendo recomendada para muita gente está conseguindo ter acesso a ela? Olha, a gente pode dizer que, exceto aquela condição de AIDS, exceto o que está ocorrendo hoje em relação, porque a gente está vendo pessoas jovens com o zoster, né? Tá? É uma situação que, para mim, é um pouco parecida, essa situação, com a AIDS, na época da AIDS, tá? Então, na verdade, assim, é uma questão, se a gente pensar nas pessoas mais de idade, né, o custo-benefício não é tão favorável, porque essas vacinas não são baratas, né? E a doença, se a gente só lidar com esse grupo mais idoso, é uma doença relativamente rara, né? Um desastre que você vê durante a vida, você conta nos dedos, exceto AIDS, exceto o que está acontecendo hoje. O que vai provocar o aparecimento do zoster é a queda de imunidade, né? Entendeu? Então, eu não tenho uma opinião formada, mas a experiência me mostra o seguinte, assim, para grupos de idade de mais de 50 anos de idade ou 60 anos, eventualmente pode funcionar, mas o custo-benefício tem que ser analisado aí. Doutor? Agora, usar em pessoas jovens para evitar e que estão tomando vacina é outra situação. Sim. Eu vou passar para os minutos finais agora, em que eu peço considerações dos especialistas para a gente fechar, mas só mais uma dúvida, eu quero que o senhor responda bem rapidinho para a gente não estourar muito o horário. Mais ou menos quanto tempo dura o tratamento e em quanto tempo a pessoa está recuperada da herpes zoster? Olha, o tratamento, isso é bastante variável, né? Você pode ter zoster, por exemplo, um zoster leve, você pode ter um zoster grave, né, como facial, que pega o olho, que é um quadro muito mais intenso, né? Normalmente a gente trata aí por volta de 10 dias, no sentido de evitar que a doença provoque, como a doutora disse, uma neurite pós-herpética. Mas o tratamento geralmente se faz nesse período. Você pode usar, naqueles casos com neurite, você pode usar alguns antidepressivos que também auxiliam, ou remédios para dor, que auxiliam, né, no tratamento, mas é em torno de 10 dias, mais ou menos, a medicação que a gente usa. E a gente pode também, além da medicação oral, fazer medicação de creme, ou que seja... Aí a doutora está muito mais autorizada para falar do uso da pele, né? Inclusive, eu já vou caminhar agora para o finalzinho, a gente está nos últimos minutos, eu vou pedir, doutora, começando pela senhora, as considerações finais, mas já incorporando essa informação que o doutor Paulo iniciou sobre o tratamento dermatológico para quem tenha. Na sequência, eu queria te ouvir a respeito do que é mais importante passar para a nossa audiência a respeito dessa doença. Na verdade, o tratamento, a gente sempre fala que é via oral, tem que tomar remédio para melhorar o zoster. E, porque assim, a evolução da doença vai acontecer, você vai ter a vesícula, vai ter a pústula, e daí ele vai ressecar, vai virar crosta e deixar cicatriz, em alguns casos. Então, a gente não trata herpes com cremes, a gente tem que tomar mesmo. E se você, por exemplo, tem muita dor local, aí você pode tomar um analgésico para ajudar, mas o tratamento é via oral. Sim. Orientação principal para quem tem dúvida, primeiro sintoma que tem que deixar a pessoa em alerta, doutora, alguma recomendação nesse sentido para a gente fechar? Olha, acho que se tem aquela vermelhidão com a dor, né, pinicação, acho que você já pode suspeitar, porque a alergia não dá essa pinicação, queimação, né? Boa informação. Então, fica um sinal de alerta aí. Doutor Paulo, por favor. Pois esse quadro, o herpes zoster, você tem uma grande variedade de casos, desde aqueles casos mais simples, né, que muitas vezes fica só nessa pinicação, nessa coceira, né? E tem aqueles casos bem mais graves, né? Todos eles devem ser tratados. E assim, a gente que é clínico também, né? A gente
deixa de fazer vários diagnósticos no início, porque é difícil enquanto você não tiver uma manifestação de pele, né? Pode estar com dor, né? Que às vezes essa dor é bastante intensa e você pode confundir com doenças mais graves, como infarto do miocárdio, como infecções, como até apendicite, que eu já fiz diagnóstico errado pensando nisso, né? Mas é uma doença que eu acho que merece uma atenção das autoridades de saúde. Estou voltando a falar, a frequência que nós estamos observando não é comum. Isso e acontecendo em pessoas jovens, Isso está lembrando o tempo da AIDS, né? Esse programa, então, fique de alerta, né, doutor? Que seja um alerta aí para nossas autoridades. Queria agradecer aos nossos especialistas, doutora Bomi Hong, dermatologista, e também o doutor Paulo Ouzomo, infectologista da Unifesp. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Estou à disposição. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui, mais uma vez agradecendo sempre também a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas para a gente tratar aqui, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.